Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Vamos orar então. Santo Deus, te louvamos, te adoramos, Pai. Agradecemos o teu nome, Senhor. Tu és bom, tu és maravilhoso, tu és Rei e Senhor, soberano sobre tudo e todos. E nós estamos aqui para nos sujeitarmos, Senhor, à tua majestade, nos submetermos a ti, Senhor, submetermos a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, diante do teu trono, diante da tua presença, Pai, para clamarmos e pedirmos, Senhor, a tua bênção, o teu favor sobre essa aula, Pai. Nós queremos aprender contigo, aprender com o teu Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus, Pai, o que eu te peço é que teu Espírito Santo venha conduzir essa aula, venha ministrar os nossos corações, Pai. Possamos realmente aprender contigo, Senhor, com a tua palavra. Eu seja apenas um instrumento, Pai, em tuas mãos, que eu não venha te atrapalhar, Pai, mas que tão somente a tua verdade, o teu reino, o teu evangelho, Senhor, a verdade da tua palavra venha ser ministrada nessa noite, Pai. Me usa por graça e misericórdia, mas que eu e meus irmãos, Pai, aqui juntos, como família, como corpo, Pai, possamos ser alimentados por Ti, Senhor. Que possamos crescer na graça e no conhecimento de quem Tu és, Pai. Que possamos contemplar mais uma vez, Senhor, a Tua majestade, a Tua sabedoria, o Teu poder, Pai. Que a aula de hoje, Senhor, como todo esse ano, venha ser uma aula que venha ministrar os nossos corações, Pai. Já te louvo, te agradeço por todas as aulas, por tudo que o Senhor falou conosco, Pai. Que a aula de hoje seja mais uma aula, Pai, na qual o Senhor fala diretamente conosco, Pai. É o que eu te peço, repreendemos qualquer problema técnico, qualquer coisa que possa nos atrapalhar, Senhor, nessa noite, de ouvirmos a Tua voz, Pai. É o que eu te peço, coloque os Seus anjos, Senhor, ministra os nossos corações, Senhor, cada um de nós, onde estivermos, Pai, que possamos estar conectados contigo nesse momento, Pai, e uns com os outros aqui em comunhão. É que eu te peço, te louvo assim, entregando essa aula diante de ti, em nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia. Amado, o Senhor é bom, hein? Nossa última aulinha, né? Eu vou projetar aqui o nosso slide, né? O slide sempre. Chora não, Cris. Paz, meu irmão. Um descanso, né? Para a gente já começar a programar as aulas do ano que vem, né? Então, a gente sabe que é um momento importante para a gente planejar também. Enfim. Vamos começar. Passamos de ano, passaram, com certeza. E vocês aqui junto comigo, glória a Deus, com certeza. Os alunos frequentes, foi bom demais. Mas, de novo, né? Quem não assistiu as outras aulas, tá lá no YouTube também, né? Para acompanhar. Mas hoje a gente fecha com chave de ouro, né? A gente vai continuar falando sobre amor, né? E voltar ao panorama. Então, minha irmã, tem um planejamento aí para o ano que vem, não sei, tá, tem chance, tá? Tem chance. O panorama era bom, né? Mas uma hora volta, em nome de Jesus, né? Assim, a gente parou no meio do caminho, quem sabe recomeçar, mas não tão lerdo que nem a gente era, né? Algo um pouco mais dinâmico. Vai dar certo, vai orando, vai orando. Mas, amém, amados, vamos, então, começar a nossa aula. Então, nós vamos continuar falando sobre perdão, né? Amor e perdão. O pastor Carlos falou sobre amor, né? Nas duas primeiras aulas, e eu dei continuidade falando sobre a parte do perdão. E na aula passada, amados, a gente usou como texto base, né? O texto de Mateus 18, 21 a 22, que fala, né? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, amados, na aula passada, a gente apresentou, né, o perdão de Deus e a ideia bíblica de perdão realmente, né, na sua essência,
que é até algo que o pastor citou na última pregação também, que é a ideia de dívida, né? Então, o erro, o pecado, né, quando a gente comete contra Deus ou contra nós, contra alguém, contra alguma pessoa que nós ofendemos, ou quando somos ofendidos, a gente deu o foco na aula passada sobre a questão da ofensa, né? O pecado, ele produz uma ofensa, né? E ofensa, a gente poderia ter um paralelo de algo, um paralelo físico, como uma dívida sendo contraída, né? E a ideia básica de perdão que nós apresentamos na aula passada e que, né, traz o entendimento mais preciso do que é perdão, é quando a gente abre mão de receber o pagamento, né? Ou seja, aquele que está em dívida comigo, quando eu o perdoo, eu não estou querendo receber a paga, ou seja, aquilo que eu achava justo de receber, né, pela minha justiça própria, eu abro mão para que eu possa novamente ter paz com aquela pessoa, né? Ter paz com Deus, né? O perdão de Deus nos trouxe paz, e isso se reflete para nós com os irmãos e com as outras pessoas. Então, quando eu perdoo, eu abro mão do pagamento da dívida que foi contraída, né? Ou seja, eu não quero receber de forma consciente, como um ato de amor, eu abro mão da dívida com o intuito de ter uma reconciliação, voltar a ter paz, né, com a pessoa. Então, essa é a essência do perdão, que foi o que a gente apresentou na aula passada, e aqui está o resumo disso, né? E, de novo, o perdão não é ter amnésia, né? Não é você esquecer do que foi feito, mas é, lembrando do que foi feito, ter a consciência de que aquilo que foi cometido por você ou alguém contra você foi sim algo errado, né? É você ter ciência disso, não é você deletar isso da sua cabeça. Você sabe disso, mas aquilo não te fere mais porque você abriu mão. Você quer paz. Como eu falei na aula passada, né? É você entender que a pessoa é mais importante que o ato dela, porque a pessoa ela tem uma natureza caída. Então, é ter consciência do erro, mas também é ter consciência e misericórdia do outro, porque aquilo que foi produzido, né? Como o apóstolo Paulo fala, a gente não luta contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então, às vezes, aquilo que foi gerado por aquela pessoa nem foi algo que ela queria fazer, mas a força interna do pecado dentro dela o leva a fazer aquilo, às vezes de forma consciente ou inconsciente, mas é decidir vencer a ofensa. Então, o perdão é você vencer o sentimento. Ou seja, o perdão é um ato, não é um sentimento, é um ato, é uma decisão de amor, realmente. E aí, como nós falamos, né, é decidir não cobrar a dívida, não querer vingança, não desejar que aconteça a mesma coisa, não desejar o mal. Então, é pagar o mal com o bem, perdoando, abrindo mão, tomando o prejuízo. E a ideia do texto é essa, tomar o prejuízo, que foi o que aconteceu com Deus. Deus, ele tomou o prejuízo da nossa dívida, pagando com a morte de Cristo. Então, a morte de Cristo na cruz foi o prejuízo que Deus decidiu, por amor, tomar para nos perdoar e voltar a ter paz conosco. E diante desse perdão que nós recebemos, esse perdão infinito, eu preciso também refletir esse amor. Então, esse perdão que eu recebi, eu preciso perdoar também. Então, quando nós perdoamos, nós estamos refletindo o amor de Deus, né? Ou seja, devemos fazer a mesma coisa que foi feita conosco, devemos fazer com os outros. E aí o texto principal que deixa tudo isso muito bem encaixado e muito perfeito foi o último texto, o penúltimo texto que eu li na última aula, que é Mateus 18, 23 a 35, que fala sobre o trabalhador, né, que recebeu o perdão do rei e não perdoou o conservo. Né? Eu vou reler esse texto de novo, porque ele traz tudo o que a gente falou na aula passada e já aponta para a continuidade da nossa aula de hoje, que é a parte
de nós perdoarmos o nosso irmão, nós perdoarmos as pessoas mediante o perdão que nós recebemos. Então, Mateus 18, 23 a 35 fala: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Então, de novo, né, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, todos tinham uma conta impagável diante de Deus, que é representado aqui na parábola por 10.000 talentos. Nós citamos, a aula passada, a medida desses 10.000 talentos. São milhões de dias de trabalho, ou seja, algo impagável, né? Enfim, é uma dívida contraída com Deus impagável. E Deus, na sua infinita misericórdia e amor, decidiu nos perdoar essa dívida. Então, ó, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ou seja, é algo infinito que nós não podemos pagar. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E aí o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, ou seja, vendo que mesmo ele querendo pagar, ele não conseguiria pagar, não dava para pagar, né? Então o Senhor, ele teve misericórdia, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então está aqui o conceito de perdão: perdoar, não cobrar aquilo que se deve, né? Então, quando nós perdoamos, nós abrimos mão do pagamento. Essa é a ideia. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava. Então, como nós falamos também na aula passada, 100 denários, para a pessoa que trabalha, é sim um certo valor. Mas diante do perdão que ele recebeu de 10.000 talentos, 100 denários é irrisório, não é nada. Então, ele deveria, diante do crédito que ele recebeu, né? Então, como o pastor na última pregação falou, né? Além do perdão que recebemos, nós somos justificados, nós recebemos um crédito infinito para receber perdão e para perdoar também. Então, nós, com esse crédito infinito que nós recebemos, que é a justificação, nós temos a obrigação de perdoar. Só que o que esse servo fez? Ele não perdoou, né? Ele decidiu cobrar a dívida. Ó, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou à prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Então seu senhor, chamando, lhe disse: servo mau, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Só que lembrando, a dívida era impagável. Então aqui, amados, está falando de uma condenação mediante a falta do perdão. E aí o Senhor, ele termina, né? Senhor Jesus, ele completa: assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão, a seu irmão. Então, amados, a aula de hoje, né, a aula passada, o foco foi a primeira parte. A aula de hoje, o foco é justamente essa segunda parte. Se do íntimo não perdoardes cada um de seu irmão, é assim que o Senhor tratará conosco. Então, amados, o perdão é algo muito sério na palavra. E nós vamos ver outros textos que mostram que o nosso relacionamento com Deus, ele está diretamente vinculado ao perdão, né? Se nós perdoamos ou não ao Senhor. Então, o que a gente precisa entender, amados? Nós somos filhos de Deus. E aí Efésios 5:1-2 fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Então, lembrando, amados, Cristo, ele se entregou
para que o perdão nos alcançasse. E então, isso foi um ato de amor. Então, nós agora, como filhos de Deus, devemos andar como Cristo andou, né? Nós precisamos cumprir os seus mandamentos, e o mandamento dele é que nós andássemos em amor, amássemos uns aos outros, né? E como nós falamos na aula passada, e vamos reforçar na aula de hoje, o perdão, amados, assim como aqui Cristo nos amou e por isso perdoou, da mesma forma, para andarmos em amor, precisamos perdoar. Se nós não perdoamos, nós não andamos em amor. E se nós não andamos em amor, nós não conhecemos a Deus. A conclusão básica é essa. Então, como o perdão é uma medida do amor do Pai em nosso coração, nós temos o dever e a obrigação de perdoar. Que são os dois próximos textos, ó, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, de novo, amados, não é que, de novo, o perdão não é que você tá com amnésia ou que você tá sendo feito de bobo. Não é isso, amados. É diante da consciência, olha só, alguém tenha motivo de queixa, há uma queixa, há um problema, mas por amor eu decido perdoar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, amados, eu não tenho opção. Se eu pertenço a Cristo, se eu sou do Senhor e eu preciso andar em amor, e isso é viver o reino de Deus, por isso que o texto anterior fala, o reino dos céus é semelhante. Então, viver o perdão, viver em perdão, é viver o reino de Deus, é viver em amor, são sinônimos. O perdão é uma medida de amor. Então, se nós não perdoamos, nós estamos em falta com o Senhor, e aí nós estamos retendo o próprio perdão de Deus sobre nós. Isso é muito sério. Cristo deixou muito claro isso. Olha só, Efésios 4, 31, 32 fala, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, perdoar é refletir o amor de Deus, que é a própria essência de Deus. Então, quando nós perdoamos, nós estamos vivendo em espírito. E o fruto do espírito é amor. Então, quando fala que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, observem, perdão não está citado, mas perdão está incluso nisso. Então, porque quando nós perdoamos, nós estamos mostrando amor. Quando nós perdoamos, nós estamos mostrando benignidade, nós estamos mostrando bondade, nós estamos mostrando fé, como eu vou citar, como a gente vai ver um texto aqui daqui a pouco. Então, amados, o perdão, ele está presente em tudo isso. Por quê? Porque é a essência do próprio Deus sendo manifesto. Deus nos amou e nos perdoou. Então, eu preciso manifestar essa natureza, a natureza de Deus. E essa natureza, ela é revelada no amor e no perdão. E aí, amados, olha só. O perdão, amados, é poderoso demais. É demais. Tanto para nós, quanto para os outros. Porque, olha só. Lá em 2 Coríntios 5, 14 a 15, fala: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, olha só, amados, ó, os que vivem, aqueles que foram salvos por Cristo, receberam o Espírito Santo, têm a natureza de Deus dentro de si, agora não vivem mais para si, ó. Os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, amados, eu não perdoo porque eu quero. Eu perdoo porque eu não vivo mais para mim. Eu perdoo porque eu vivo para Cristo. Então, como Cristo me deu um mandamento de amar, e isso inclui amor,
se eu não perdoo, eu estou desobedecendo a Cristo. Estou desobedecendo a Deus. Então, amados, por isso, como nós estamos falando, aqui é muito profundo, é muito sério. E, de novo, são textos que nós conhecemos, mas a gente já parou para refletir realmente na profundidade disso? O quanto a falta de perdão impede com que eu cresça na presença de Deus e que eu tenha intimidade com Deus e que eu me desenvolva na presença de Deus? E aí, aqui, amados, o que a palavra do Senhor está dizendo? Quando eu perdoo, né? Porque aqui ele morreu por nós. Para quê? Para nos perdoar, para trazer o perdão de Deus, para nos reconciliar com o Pai, manifestando o amor. E esse amor nos constrange. Então, amados, o perdão de Deus gera em nós o constrangimento. E o que o constrangimento irá produzir? Arrependimento. E o arrependimento irá produzir o abandono das velhas práticas. Então, amados, quando eu perdoo, eu faço constrangimento no coração e na mente do outro. Então, o perdão produz constrangimento. E o constrangimento irá gerar arrependimento, irá produzir o arrependimento. E o arrependimento vai produzir o verdadeiro perdão. Então, olha só como uma coisa alimenta a outra. Eu perdoo, esse perdão vai produzir o constrangimento, que vai conduzir ao arrependimento para que aquela pessoa alcance o perdão. Então, o meu perdão vai gerar o perdão na outra pessoa. Vai fazer com que a outra pessoa alcance realmente aquele perdão. Ou seja, volte a ter paz comigo. É algo mútuo. Eu falo, né, assim como da parte de Deus para conosco, ele nos perdoou, e aí o perdão dele nos alcançou, e voltamos a ter relacionamento com ele, fomos reconciliados com ele, voltamos a ter paz com ele. Quando eu perdoo o meu irmão, esse perdão vai refletir naquela pessoa, e aquela pessoa vai receber aquilo e vai poder voltar a ter reconciliação comigo. E aí eu posso voltar a ter paz com ela. E de novo, amados, como nós comentamos na aula passada, não é ser bobo, né? Não é deixar de ter atenção, não é deixar com que a pessoa continue no erro. Isso é muito importante. Perdoar não é passar a mão ou ser omisso ao pecado da pessoa. Não. É você perdoá-la para que ela tenha consciência do pecado dela. Assim como Deus me perdoou para que eu pudesse ter a consciência do meu pecado. E assim o arrependimento fosse gerado. Então, é você chegar para a pessoa e falar bem assim, ó, o que você fez é errado, mas eu te perdoo. Eu não vou cobrar a dívida. Isso vai gerar um constrangimento. Ou seja, amados, o perdão é um instrumento de libertação e reconciliação da parte de Deus. Então, ó, por termos recebido o perdão de Deus, que é infinito, como a parábola nos aponta, temos a obrigação também de perdoar, porque recebemos um crédito infinito de perdão. Ou seja, devemos dar aquilo que recebemos. É refletir o amor de Deus, é refletir a natureza do próprio Deus que está dentro de mim, que é o Espírito Santo agindo no meu coração. Então, perdoar é andar em amor. Logo, o perdão é uma medida de amor. Então, amados, como eu posso medir que eu estou amando, né? O perdão é uma dessas formas de medir isso. Será que eu realmente amo? E é isso que o apóstolo João, lá na primeira carta, fala. Ele fala do amor. Como é que eu sei que eu estou amando? Como eu sei que eu estou amando a Deus? Amando o meu irmão. E como eu sei que eu amo o meu irmão? Uma das formas de saber disso é o perdão. Eu estou realmente perdoando aquele irmão? E, de novo, amados, o que é perdoar? É você conseguir ter paz mediante aquela dívida, mediante aquele erro, aquilo que você foi injustiçado, você sabe que foi injustiçado, mas você, diante do perdão, consegue ter paz. Ou seja, mediante o erro, você consegue viver com aquilo, com a outra pessoa. Esse é o ponto. E, de novo, não é ser bobo, não é passar a mão e não é ser omisso ao pecado, né? Mas sim estar em paz diante daquilo, né? E aí, como nós falamos, né, um dos efeitos do amor manifestado no perdão é o constrangimento, e o constrangimento
O arrependimento que vai gerar transformação, libertação. Né? Então, da mesma forma que Deus fez comigo, eu vou fazer com meu irmão e aquilo vai alcançar aquela pessoa. Ou seja, eu me torno um instrumento de Deus para libertar e reconciliar aquela pessoa. Primeiramente comigo, mas posteriormente com Deus, porque ela vai ser liberta daquele erro. Né? Então, o intuito do perdão é esse. É amor e misericórdia sendo manifesto. E aí, amados, a paz estabelecida, não há medo, não há afastamento, não há né, não há, né, a questão, o amor lança fora todo medo, é aquilo, eu não tenho mais temor, no sentido temor de medo, né, eu não tenho mais medo de me achegar a Deus. Da mesma forma, quando eu abro o perdão para outra pessoa, aquilo deve gerar um caminho de reconciliação, ou seja, um caminho de que aquela pessoa pode se achegar a mim sem medo de falar comigo, de querer se relacionar comigo, e de novo, né, não que a gente vai deixar eu continue no erro dela, mas é fazer com que isso seja um processo de transformação da parte de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Amados, eu não sei, deixa eu ver aqui como é que tá. Vocês. É porque eu não consigo ver aqui, mas abri aqui que vocês estão interagindo. Mas amém, amados. Glória a Deus. Então, isso é o perdão. Então, é um perdão que veio da parte de Deus e agora é um perdão que eu também recebo, né? Deixa eu voltar aqui, que acabou saindo. Então, amados, quando a gente está falando do perdão, nesse sentido do perdão que vem da parte de Deus, é esse mesmo perdão. Ou seja, é o amor ágape. É o amor de Deus em mim. Então, perdoar como Deus perdoa é manifestar o amor dele. E aí não é fácil, amados. E aí, olha só, a gente vai um pouquinho mais fundo. Porque se o perdão é um instrumento de libertação e de reconciliação da parte de Deus, a gente sabe que nós estamos em processo. Então, o perdão de Deus nos alcança constantemente. E aí a gente entende a pergunta do apóstolo Pedro. Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? E aí nós citamos que esse perdão que Cristo responde, 70 vezes 7, é o perdão de Deus. É o perdão absoluto e completo. É um perdão perfeito, né? É um perdão da natureza de Deus. Não é um perdão de, de afastamento, né? Que muitas pessoas confundem. Ah, perdoei aquela pessoa. E o sentimento fica ali dentro, né? O perdão que o mundo prega é o perdão de esconder, né? É você pegar aquilo que aconteceu, né? Toda a injustiça, toda a maldade que foi feita com você, e você acobertar aquilo com uma falsidade, né? Você encobrir aquilo com entulho. Ou seja, você esconder, pegar aquilo e guardar lá no fundo do coração, lá na parte mais obscura, e aquilo tá lá dentro, te corroendo por dentro e você nem sabe, né? Isso não é perdão, você esconder, né? Tem um texto do apóstolo João que fala que o amor, quando a gente odeia, né? A gente odeia o irmão, ou seja, uma da forma de odiar é não perdoar, né? Quando você não perdoa, você está odiando aquela pessoa, você está em trevas, você não está em luz. E é justamente essa ideia do perdão, entre aspas, que o mundo prega, é de você pegar e esconder aquilo. Ah, não vou lembrar daquilo, não vou mexer naquilo, né? Só que se por algum motivo a pessoa vê aquela pessoa, tudo aquilo volta à tona. Ou seja, a pessoa não consegue viver em paz, mas ela tenta viver uma vida alheia àquilo que aconteceu com ela. Isso não é perdão, isso não traz paz, traz doença, isso traz problema até para o próprio corpo físico, né? A gente sabe que muitas pessoas que não perdoam,
né, é uma frase comum e faz sentido, né? Quando você não perdoa, você está querendo tomar um veneno para matar outra pessoa, você que está ficando doente, né? Seu corpo está adoecendo. Então, não é só no sentido espiritual que a gente está falando, isso abrange em tudo nas nossas vidas. Então, só que, de novo, amados, não é fácil, porque a nossa justiça própria, ela deseja o pagamento dessa dívida. Então, perdoar é algo que tem que vir do Espírito Santo. O verdadeiro perdão é uma ação do Espírito, porque é a natureza de Deus. Por isso que é um reflexo do amor dele em nós, né? E aí, amados, olha só o quão sério é isso, do perdão, como nós estamos falando. Né, a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Está falando do reino de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, a vontade de Deus, por exemplo, é o perdão. Então, ele, assim como Deus nos perdoa e ele deseja o perdão sendo manifesto na terra, ele quer que nós perdoemos, né? Isso é vontade de Deus também. Então, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é feita no céu. Dê o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos devem, aqueles que nos têm dívidas. Então, o perdão de Deus para conosco está diretamente vinculado ao nosso perdão com as pessoas. E, de novo, amados, aqui não está falando da salvação, aqui está falando pós-salvação, reino de Deus. Porque o primeiro perdão que eu recebi dos meus pecados, o perdão de libertação, né? O perdão que me reconectou com o Pai, né? Esse é o, vamos dizer assim, o perdão primeiro, né? É o perdão mediante o sacrifício onde ocorreu o rasgamento da dívida, né? Aquilo que era contra nós foi rasgado, e aí não há mais condenação, ou seja, eu fui perdoado e justificado. A questão agora é, estou justificado. A justificação está sobre a minha vida. E como o pastor falou, muito perfeito na última pregação, justificação é um crédito que eu recebi, né? Então, se eu recebi esse crédito de justificação, né? E isso tem a ver com o reino, eu tenho que pegar isso que eu recebi e compartilhar e perdoar. Então, nós estamos falando do processo diante de Deus. Se depois que eu recebi a Cristo, eu não perdoo, eu não consigo desenvolver a minha salvação. E aí eu retenho o perdão de Deus para os próximos pecados, né, que a gente ainda vai cometer, né? Que é o que está sendo dito aqui, ó. Porque aí fala, ó, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, aí olha só, amados, não tem como dizer que é outra coisa, olha só. A gente já viu uma parábola, agora nós vamos ler 3 textos que estão falando justamente isso. Se eu não perdoo, eu não recebo o perdão de Deus. Então, ó, se perdoardes aos homens, porque olha só, amados, quando eu falo que eu me arrependo, para receber perdão, eu preciso me arrepender. Mas se eu não perdoo, eu não estou me arrependendo, logo eu não vou receber perdão também. Então eu vou ficar em débito com Deus naquilo. E isso vai me atrapalhar na caminhada. Eu não vou conseguir viver o reino de Deus. Eu não vou conseguir desenvolver a salvação, porque eu não estou vivendo em espírito, porque eu não estou refletindo o amor de Deus. Então as coisas estão todas interligadas, ó. Também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mas olha só o quão sério é isso aqui. E aí, ó, lá em Lucas, então ali Mateus, estou lendo Lucas, a gente vai ler texto de João, a gente vai ler texto de Marcos, ou seja, nos 4 evangelhos, um dos fundamentos primários do evangelho é o perdão. Ó, sede misericordiosos também, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados.
perdoai e sereis perdoados. Então, amados, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus está diretamente relacionado ao perdão. E aí, amados, a pergunta é, como o apóstolo Pedro perguntou, quantas vezes eu tenho que perdoar? Porque a gente está falando de perdão, às vezes, de um ato único. Mas e aqueles pecados recorrentes? Né? Que tanto nós cometemos e as outras pessoas conosco. O perdão, ele é único? É só em um único momento? A palavra de Deus nos mostra que não. E aqui é um ponto que eu acho que, se for para a gente aprender algo essa noite, a gente precisa aprender com esses dois textos aqui, principalmente o segundo de Lucas. Fala o seguinte, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós sabemos, né, nós já aprendemos que, mediante o arrependimento, né, eu recebo perdão. E isso é uma verdade. E aí, amados, a gente precisa lembrar que nós estamos em processo, né? E o Senhor sabe disso, nós estamos de glória em glória. E, obviamente, né, como o apóstolo João fala, né, eu não posso viver na prática deliberada do pecado. Mas isso não quer dizer que eu não vou cometer o mesmo pecado algumas vezes, repetidas vezes, né? Eu não posso viver na prática deliberada do pecado, mas quando eu cometo o pecado, eu preciso me arrepender verdadeiramente. Só que mesmo... Eu acredito que os irmãos já passaram por isso, né? De pedir o perdão e, assim, você realmente se arrependeu daquilo. E, por fraqueza, por distrações, você acaba, né, depois de um longo tempo, né, não é algo diário, contínuo, essa é a questão. A prática deliberada do pecado, a pessoa vive naquilo, né? Ela vive para o pecado, ela vive no pecado. Então ela, me arrependi e no outro dia está fazendo. Ou seja, ela continua vivendo aquilo, né? Isso é viver na prática deliberada do pecado. Então essa aí nem alcançou a salvação, né? Como o pastor também nos apresentou na última aula, né? Aquele que vive no pecado não conheceu a Deus. O apóstolo João fala. Mas a gente sabe que nós temos certas fraquezas, né, que são mais fortes que outras. Então, pode acontecer de que eu cometi um erro e eu genuinamente me arrependi, mas por não estar vigilante, por estar distraído, por algum motivo eu me afasto e acabo caindo de novo na fraqueza. Esse pecado tem perdão novamente? Tem. Você não está vivendo a prática deliberada do pecado, e eu não posso dizer que a pessoa não se arrependeu verdadeiramente, porque ainda há uma luta contra a carne, entre a carne e o espírito dentro de nós. Só que, obviamente, glória, eu vou me afastando disso, né? Eu vou sendo transformado à imagem de Cristo, né? A gente sabe que é um processo, ou seja, é uma etapa. Logo, se eu recebo o perdão de Deus em processo, em etapas, ou seja, eu cometi o erro e vou diante de Deus e peço perdão e ele me perdoa. E aí eu de glória em glória vou caminhando, mas ainda vou errando algumas vezes. O Senhor, ele de forma contínua, continua me perdoando. Se nós estamos falando de um perdão que é igual ao perdão de Deus, esse perdão também deve existir de nós para com os outros. E aqui está o escândalo. A exigência de Cristo não é que você perdoe a pessoa apenas uma vez, mas que você continue perdoando a pessoa continuamente, mesmo ela errando novamente com você. E aí, olha só esse texto, amados, que é o que eu estou falando, que é o que o apóstolo Pedro perguntou, e que está reforçado aqui em Lucas 17, 3-5. Ó. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Então, observem, de novo, ó, esse texto é perfeito, porque ele deixa claro, ó, pecou contra ti, repreenda-o. Ou seja, não é para você passar a mão no pecado da pessoa, né? Você vai conduzi-la a uma mudança de vida. Tanto vamos dizer assim, ensinando-a, né, repreendendo-a, né, em amor, quanto o próprio perdão, que vai ser um instrumento de transformação que nós falamos, né?
E aí ela fala, ó, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, é a primeira vez. Só que olha só, se por 7 vezes no dia, amados, isso aqui é o escândalo do evangelho. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. Porque, amados, é o mesmo perdão que eu recebi de Deus. Da mesma forma que eu peco e vou de forma contínua na presença de Deus e peço perdão, e o Senhor me perdoa, eu também, de forma contínua, preciso perdoar. De novo, é o perdão de Deus, perfeito, completo. É esse o perdão de Deus que o Senhor, ele quer que seja gerado em nós. E, de novo, amados, isso não vem de nós, é o Espírito Santo. E aí, qual que é o ensinamento que a gente precisa ter, amados? Isso é muito escandaloso, isso é muito difícil, porque a nossa justiça própria, a nossa carne, ela não quer aceitar isso. Que eu preciso recorrentemente perdoar aquela pessoa. E aí, isso é importante, por exemplo, principalmente em família, né? Dentro de casa, com o cônjuge, com os filhos, né? E eu acho que isso é um dos principais pontos, né? É onde a gente pode mais treinar isso. A gente precisa perdoar diariamente, continuamente, né? E aí, só que isso não pode parar na nossa família. A gente precisa estender isso para a igreja, que, novamente, os irmãos estão lá e falham, né? Continuamente conosco, às vezes, e a gente precisa perdoar. E a gente precisa crescer de glória em glória ao ponto de transbordar isso para o trabalho, para as pessoas à nossa volta, nossos vizinhos, enfim, é isso. É o perdão. Principalmente daqueles que não têm consciência, daqueles que são ímpios, né? Porque é aquilo, se eu perdoo um irmão, beleza. E o inimigo? Também tem que perdoar. Essa é a profundidade do evangelho. E aí, amados, isso é muito difícil. Só que, de novo, isso não vem de nós, é o Espírito Santo. E aí, da mesma forma que, pelo menos comigo, e eu acredito que os irmãos deve impactar, impactou os apóstolos, quando o Senhor Jesus ele responde isso. E aí fala, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então, amados, depois desse ensinamento, os apóstolos, imagina os apóstolos recebendo isso de primeira mão, de que eles tinham que perdoar os judeus que estavam perseguindo eles, né, os fariseus, que eles tinham que perdoar os romanos que estavam ali ocupando a terra deles, que eles tinham que perdoar a família dele, os familiares dele que estavam errando com eles toda hora, enfim, que era a pergunta do apóstolo Pedro e que é a pergunta aqui e a resposta do Senhor. E os apóstolos falam, aumenta-nos a fé. Então, amados, é difícil perdoar. Se você não consegue perdoar, se você tem problema com alguém que te fez mal lá na sua infância, lá independente, amados, o que for, qualquer coisa que for, que você não consegue, peça fé, peça em fé, porque de novo, não vem de nós, é o agir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ministrar os nossos corações. E a gente sempre precisa tem que olhar para o Pai e para Cristo. Lembrar sempre que a minha multidão de pecado foi perdoada. Então, da mesma forma que eu fui perdoado, eu preciso perdoar. E em fé, eu vou perdoar. Então, a palavra do Senhor fala, se está faltando fé, peça. Então, aqui, ó, os apóstolos perceberam que o problema não é a falta de perdão. Eles não conseguem perdoar porque não vai vir deles. Vai vir do Espírito. Então, se não tiver fé, não vai dar para perdoar. Então, eles pediram, aumenta a nossa fé. Então, amados, te feriram, te maltrataram, né? Você foi injustiçado. Enfim, eu não sei o motivo, né? Aqui não é pregação, mas a gente sabe que nas nossas vidas nós passamos por muitas coisas e as pessoas nos ferem, nós nos decepcionamos, enfim, mas nós precisamos perdoar. E se você não consegue, se eu não consigo, peça ao Senhor, porque é Ele que vai te ajudar. Em fé, peça socorro do Pai. E aí, de novo, entra
no ponto. O que é viver o reino? É viver dependente de Deus. Até nisso, porque eu não consigo. Então eu preciso do Senhor. Eu preciso clamar pela misericórdia dele para que ele me ajude a viver isso aqui que ele nos exigiu. Como o pastor pregou, né? A exigência de Deus é muito alta para nós. Mas glória a Jesus Cristo, porque nós estamos nele. E é nele que nós vamos conseguir, porque é ele dentro de nós ministrando, né? Não vivo mais eu, mas é Cristo vivendo em mim. É Cristo sendo manifesto. E aí nós vamos conseguir cumprir o que ele nos pediu, o que ele nos ordenou, o seu mandamento, que é amar uns aos outros. E aí, amados, precisamos perdoar, porque a nossa intimidade com Deus e o nosso crescimento está intrinsecamente ligado a isso. Ó. Marcos 11, 25 a 26 fala: e quando estiverdes orando, então está falando de oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, amados, a nossa oração, para chegar diante de Deus, a gente precisa liberar perdão. Se você não perdoa, você está retendo a sua oração. Como alguns falam, né? Brincam, né? Não está passando nem do teto, né? Porque nós recebemos um amor infinito. Então, assim como Cristo, né, exigiu do seu conservo do seu servo que ele perdoasse o seu conservo, nós precisamos perdoar. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, então está falando também, ó, falou de oração, agora falou de trazer oferta. E aí, amados, essa oferta aqui é uma figura do quê? De adoração diante de Deus, né? Trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares que de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então volta e faz a tua oferta. Então, amados, o primeiro passo é perdoar, para que o seu coração fique em paz, para que você seja reconciliado com Deus e com os irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O perdão, ele faz esse elo de ligação, né? E João fala, 20, 22 a 23, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Olha só, amados, quão profundo esse texto. Olha a autoridade que Deus nos deu, que Cristo nos deu, de que se nós retermos o perdão será retido. E aí isso será cobrado de nós, porque o nosso papel é perdoar. Então ele fala aqui, ó, são-lhes perdoados, se retiverdes, são retidos. Aqui não está falando que é para você reter, porque como nós aprendemos, nós estamos no papel de perdoar. Mas quando eu retenho o perdão, eu estou retendo o agir de Deus. Porque, de novo, quando nós falamos, o perdão é um instrumento de Deus para a libertação. Então, quando eu não perdoo, eu me impeço de crescer em Deus e eu impeço a outra pessoa de se achegar a Deus. Olha só o nível de responsabilidade que isso é. E por isso que o Senhor cobra lá. Porque lembra que aquele que não perdoou, ele prendeu o outro. Ele pegou o outro conservo e ele colocou na prisão. Ou seja, aquela pessoa estava presa, não estava liberta. Até que ela pagasse a dívida com você. Então a parábola também está indicando isso. Que eu preciso perdoar para que aquela pessoa não fique presa, para que ela possa viver em liberdade, para que o Senhor transforme a vida dela. E ela viva em intimidade com Deus também, né? Então, ó, nosso relacionamento com Deus está condicionado ao perdão, que é o que nós lemos. O nosso perdão libera o perdão de Deus sobre nós. Quanto mais compartilhamos, mais recebemos. A falta de perdão retém o perdão de Deus, pois é oposto à sua natureza. Né? Isso, ou seja, a falta de perdão nos impede de crescermos e amadurecermos na presença, de viver o reino, que é aquilo que a gente estava falando.
Então, observem, amados, o perdão está diretamente ligado à intimidade com Deus, ó, oração e adoração, que eu trouxe o texto lá, referente à oferta. E como, né, citei por último, né, Deus nos deu autoridade. Quando não perdoamos, estamos atrapalhando o agir de Deus. Por isso que é muito sério, por isso que é muito grave, né? E aí, para finalizar, como nós falamos, né, o perdão é uma medida de amor. Então, amados, perdoar é manifestar o amor de Deus. E quando nós amamos, através do perdão, nós nos achegamos cada vez mais a Deus. Estaremos mais parecidos com Ele. Estaremos agradando o coração de Deus. Estaremos exaltando o nome do Senhor. Estaremos sendo usados como instrumentos de justiça. Lembra? Fomos justificados, né, que eu trouxe na aula sobre justiça. Fomos justificados, a justificação nos alcançou para que pudéssemos praticar atos de justiça. E um dos principais atos de justiça é o perdão. Amém, amados? Glória a Deus. E aí, olha só, 1 João, para fechar, não podia ser outra coisa. Se nós estávamos falando sobre amor e perdão, nós precisamos ir lá em 1 João para falar sobre amor, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, amados, o nosso perdão é apenas um reflexo do perdão de Deus sobre nós. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, e quando nós não perdoamos, nós estamos odiando sim. Então, você é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E, novamente, né, sendo repetitivo, mas para que os irmãos não esqueçam, perdão é uma manifestação do amor, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para, olha só, vivermos por meio dele. Então, amados, não sou eu, é Cristo agindo em mim. Então, eu manifestando o perdão, é Cristo agindo através da minha vida, ou seja, nós estamos praticando ato de justiça. Nisto consiste o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, perdão. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, amados, é de glória em glória, é de perdão em perdão. É difícil, não é fácil, mas diante de Deus, com fé, clamando a misericórdia, a ajuda de Deus, Cristo vai sendo moldado na minha vida, o amor dele vai sendo manifesto, e aí eu vou conseguindo cada vez mais liberar mais perdão para me tornar cada vez mais semelhante a ele. Amém, amados? Glória a Deus? É isso. Falei bastante. Fala, Cris. Glória a Deus. Aleluia. Já começa bem, já com participação. Boa noite, irmãos. Paz. Vou falar aqui rapidinho que eu preciso sair para outra aula. Pode falar. Que bom, né, irmão, que você está falando sobre perdão, né? Porque realmente o perdão é algo central, né, no ensino de Jesus, na palavra, e eu acho que falta muita consciência de fato isso, né, de você perdoar, de você liberar o perdão, porque é muito claro os textos, né? E eu acho que a gente fala pouco sobre perdão, né? Enfim, eu tive a oportunidade de pregar numa quarta-feira, claro que o intuito não era né, um ensino, mas sim uma libertação, né, nos cultos de quarta, que tem esse propósito, e eu falei um pouco sobre isso, sobre muitas coisas que você falou aqui, que eu falei sobre o romper, né, com a falta de perdão, o quanto isso nos aprisiona, nos machuca, nos fere, de fato nós ficamos presos, né, e prendemos o outro. Então fica aí, irmão, se vocês não assistiram, quiserem assistir, tá lá no YouTube, né, rompendo com a falta de perdão, e de fato manifestar a natureza perdoadora de Deus, né? Nós falamos tanto, né,
transbordar de Cristo, revelar Cristo, e a natureza de Cristo, a natureza de Deus é uma natureza perdoadora, né? Então, é até incoerente eu estar em Cristo e não liberar o perdão, porque se ele tem perdão disponível para mim, como que eu não posso, como que eu retenho isso, né? Então não faz parte, né? É incoerente com a natureza que eu carrego. Então eu preciso transbordar isso, né? E tem um texto lá em Hebreus que ele fala assim, em Hebreus 12, fala assim, ó, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, esse texto aqui eu acho maravilhoso, porque ele fala, né, esforcem para viver em paz. De fato, é um esforço, né? Perdoar não é fácil, mas é uma necessidade entre nós. É uma necessidade. Não existe relacionamento sem perdão, não existe casamento sem perdão, não existe vida da igreja sem perdão. Então, realmente, a palavra nos chama a nos esforçar para viver em paz e para que a gente não se prive da graça, porque o perdão é um ato de graça, né? É um ato de amor. Então, como eu não posso me privar e nem posso privar os outros de desfrutar. Falou, né, Renato? De fato, ele é uma necessidade entre nós e é uma decisão inteligente. Você já parou para pensar nisso? Porque se a palavra está dizendo que da mesma forma que eu perdoar, eu serei perdoado, então uma atitude, uma decisão inteligente, racional. Eu preciso perdoar, eu preciso liberar, senão eu não recebo perdão do Senhor. O meu relacionamento com ele fica impedido, né, limitado, como você também disse. Então, que bom que nós estamos falando sobre perdão, né? Precisamos sim avançar nesse entendimento e andar como Jesus andou, né? A palavra nos chama, né? Aquele que ama o Senhor anda como ele andou. Como que Jesus andou? Se a gente for ler os evangelhos, a gente vai ver o Senhor transbordando em perdão, né? Então é isso. Glória a Muitas Deus, coisas glória para a Deus. falar, mas eu preciso sair. É, amém, amém, Cris. Glória a Deus. Semana passada citaram sua pregação. Glória a Deus. O pessoal viu, assistiu. Eu não pude assistir. Mas, de novo, né? Rapidinho, Cris, antes de você sair. Que a gente vê como é o Espírito Santo conduzindo. Você falou sobre perdão, nós estamos falando sobre perdão. Eu até botei lá no grupo, né? Que a gente está abrindo caminho lá para a escola de discípulos que vai falar sobre perdão. Ou seja, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é muito comum lá na igreja, quem estiver atento, sempre acontece isso. E esse ano aconteceu muito isso, que o Senhor ele foi falando de temas em conjunto, nas pregações, aqui na LBD, na escola de discípulo, todo mundo falando a mesma coisa. Então, se o Senhor está falando, é para a gente abrir o nosso coração e ouvir. Glória a Deus. Glória a Deus, Cris. Deus abençoe, minha irmã. Amém, irmão. É isso mesmo, eu acabei de pensar aqui, né? Se nós declaramos que nós somos uma igreja cristocêntrica, então o perdão tem que fazer parte da nossa natureza, porque ele é perdoador. É isso aí. É como você falou, é ilógico, né? É Sim, ilógico, porque a natureza dele é de perdão, como é que eu não posso perdoar? Ou sim, seja, aí torna-se um ensino até óbvio, só que a nossa carne não consegue, né? Enfim, mas é sim. isso. É pelo Espírito, né? E que bom que o Senhor está nos levando a esse lugar. Paz, meus irmãos, boa noite. Paz, Mas Cris, Deus também abençoe, preciso minha irmã. sair. Boa noite. Vai lá, minha irmã, Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Amém. Fica na paz. E aí, amados, mais Irmão, alguém? eu que Fala. o Isaac gostaria de fazer um comentário sobre, entre nós no finalzinho, cheguei agora, mas deu pegar uma parte que eu achei muito interessante, me fez refletir muito, que você comentou, sobre o texto, ali da onde a pessoa aquele homem que realmente recebeu o perdão de uma dívida impagável, né? Aí ele vai lá e alguém que devia muito menos para ele não perdoou e levou aquela pessoa para a prisão. E é onde você citou que quando eu não perdoo uma pessoa, eu também estou aprisionando aquela pessoa. Então, Sim. isso traz uma seriedade tão grande, tão profunda nesse tema de perdão, que, cara, a gente ficar refletindo nisso o tempo todo. E se eu não perdoar, não é só eu tô também condicionando a outra pessoa também a uma consequência negativa por essa falta de perdão que está dentro de mim.
Então, imagina eu ser responsável pela liberdade de outra pessoa, pela prisão de outra pessoa, meu Deus do céu. Isso é tremendo, cara, essa palavra. Então, Então, só esse comentário sobre esse trecho aí, para mim, me deixou muito perfeito, refletivo aqui. perfeito, meu irmão. Glória a Deus, é isso. E aí eu acho que é justamente por isso, pela gravidade disso, que o Senhor fala: se você não perdoar, você não vai receber o perdão de Deus, porque você está atrapalhando Deus. Você está atrapalhando outra pessoa de se chegar a Deus. Então, de acordo com a gravidade disso, Deus leva muito a sério isso, né? Então, e aí faz todo sentido esses textos, né, que nós lemos. Pô, se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Exatamente, porque você está retendo perdão para outra pessoa, você está impedindo que ela se aproxime de Deus mais, né? Você está atrapalhando a Deus. Olha isso, está atrapalhando o agir de Deus. Isso é muito sério. Então, glória a Deus pelo seu comentário, meu irmão. É isso mesmo, né? É, é isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai ser responsabilizado por isso, né? Esse é o ponto que o Senhor Jesus está chamando. Há uma responsabilidade nossa, né? Amém. Então, por isso, como eu recebi perdão, eu preciso perdoar. Não, não tem opção, né? É mandamento, né? É É isso isso. aí. Isso É aí. isso. Então, o pouquinho que eu peguei, cara, foi. Parece que eu entrei no momento certo na EBD. Louvado seja Deus por isso. Amém, meu Eu irmão. Glória vou a Deus. dormir refletindo nessa palavra agora. O poder que tem o Amém. perdão, não só sobre a minha vida, sobre a vida do meu próximo também. Isso aí. Aí, meu irmão, depois, as aulas ficam gravadas, tá? A gente posta lá no YouTube. Depois, também, se quiser ver o restante e a aula Ah, passada. sim. Vou buscar sim. Fiquei muito Amém. interessado agora. É isso aí. Glória a Deus. É, fala, minha irmã. Fala, Érica. Paz, boa noite. Vou falar rapidinho também que eu tenho que sair para outra aula lá, mas Pode é falar. muito profunda essa questão do perdão, né? Eu lembrei daquele versículo que fala que ele nos amou porque nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? E da mesma maneira eu vejo o perdão, né? Nós perdoamos porque ele nos perdoou primeiro. Então, assim, se Deus nos perdoou, se ele nos salvou, nós precisamos também viver esse perdão. E eu vejo que o perdão ele é libertador, ele é restaurador, ele quebra cadeias, ele transforma, né? E quando Sim. tem algo preso em nossas vidas que a gente precisa liberar esse perdão, a gente sente isso até enfraquece a nossa vida espiritual. A gente sente até mesmo assim quase uma não uma morte totalmente espiritual, mas assim a gente fica fraco espiritualmente, porque isso Sim. atrapalha nossas vidas também, né? A nossa intimidade com Deus. Então, assim, é muito uma palavra muito forte essa perdão. Verdadeiramente, o perdão, como a Cris falou, é poucas vezes falado, poucas vezes pregado, mas é uma palavra, é uma mensagem que nós precisamos viver sempre, porque não estamos livres, né, de passar por situações a qual nós precisamos perdoar e ser perdoados. Às vezes somos feridos, às vezes somos, né, injuriados e tantas coisas que acontecem, e a gente também leva isso para os nossos corações. Então, quando a gente liberta isso, tira isso de nossas vidas, nós vemos a transformação, nós vemos como que Deus trabalha, como que Deus faz, como a gente vê, sabe, coisas tremendas que Deus faz através do perdão em nossas vidas. Então, assim, é muito profundo e eu precisava de falar isso porque poucos tempo atrás eu vivi isso, né? Inclusive no dia da pregação da crise, eu cheguei na igreja assim praticamente carregada. E foi Deus que me levou ali, porque eu precisava ouvir aquela palavra. Porque eu estava vivendo uma experiência, assim, no meio dos meus familiares, de calúnias, injúrias que foram levantadas a meu respeito, e eu estava muito ferida, muito magoada, e eu estava, assim, falando com o Senhor: Senhor, me ajuda a perdoar, porque por mim mesmo, na minha carne, eu não vou conseguir, mas o teu Espírito que habita em mim vai me fazer esquecer tudo isso, a qual eu É fui isso. injuriada, a qual eu fui, né, sem tipo assim, eu sei que nenhum de nós somos perfeitos, mas assim, não foi porque eu fiz por merecer aquilo. Então, eu saí dali realmente, sabe, transformada, eu fui na frente, né, É, eu como ministério de intercessão fui lá para receber oração, porque eu precisava, né, e ali sim. eu saí com meu coração leve, meu coração limpo, e assim, aquela mágoa, sabe, aquela ferida que estava ali, Deus arrancou na hora. Entendeu? Então, assim, é muito profundo isso. É muito profundo, nós precisamos viver isso todos os dias.
quando nós vivemos o perdão, porque se o Senhor nos perdoa, mesmo a gente sem merecer, quem somos nós para não perdoar uns aos outros, né? Então, nós precisamos viver isso. Amém, irmão? Então, Deus continua abençoando a sua vida. Glória a Aula Deus. poderosa. Estou saindo porque eu vou para outra aula lá. Deus abençoe os irmãos. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Glória a Deus. É isso mesmo. Aleluia. Fala, Vinícius. Fala, meu amigo. Amém, meu amigo. O que acrescentar nessa aula tão bem colocada, os feedbacks da crise, dos outros irmãos e irmãs, realmente maravilhoso. Bom, não era isso que eu ia falar, mas eu acabei lembrando de um versículo que está em Mateus, não fala sobre perdão, mas de repente pode ter um paralelo sobre julgamento, né? Quando a gente é muito bom em ser juiz e julgar os outros, né? E aí Jesus fala, hipócrita, tira a trave do teu olho e para de se preocupar com o cisco do teu irmão, né? Então, é isso, né? A gente entender realmente, eu acredito que o centro é em também entender do que Deus nos perdoou, né? Reconhecer que a gente é pecador, do que Ele nos livrou, né? Olhar realmente como aquele homem, né, que foi perdoado, né? E depois ele não perdoou. Cara, minha dívida era muito alta. Então não tem como não perdoar. Mas eu queria falar, não tem como acrescentar muita coisa, porque foi muito boa a aula, mas trazendo mais pro lado, assim, olhando nos tipos de perdão, né? Eu acredito que tem tipos de perdão também. A gente está falando de perdoar o próximo, tem um exemplo, aquele tipo de perdão de pessoas que já morreram. De repente, alguém que morreu já, e eu só queria frisar isso, né? O quão importante é a gente pedir também, né? De pessoas com problema na paternidade, ou com algum ente da família, ou próximos, né? Que nos feriram e não estão mais entre nós. O quão importante também é pedir para o Espírito Santo nos mostrar, né? Essa situação para que se há realmente alguma coisa no nosso coração, para que a gente também possa liberar perdão. Então, acredito que o perdão também não é, já que o perdão nos liberta, a gente precisa liberar perdão também não só para os vivos, mas para os mortos também, já que é uma vez que se está fazendo mal e nos aprisionando. Agora, um feedback, assim, um testemunho, na verdade, pessoal. Eu não tenho muita dificuldade de liberar perdão. Não que eu sou super-herói, eu sou humano também. Eu fico dependendo do grau, né, que me feriram, isso passa rápido e tal. Às vezes outros demoram mais. Mas a minha maior dificuldade, sem sombra de dúvida, é de me perdoar. Então, amém, beleza. Eu recebi o perdão de Deus, eu consigo liberar o próximo, mas assim, eu queria realmente, né, frisar isso. O quão é difícil eu me perdoar. Tipo, cara, fiz merda, tal, e Deus falando assim, cara, eu sou Deus e eu te perdoei, eu sou santo e eu te perdoei. Quem é você para você não se perdoar? Mas isso também faz um pouco, sabe, das personalidades, né, do jeito de cada um. Eu acredito que eu não sou o único, entendeu? Eu acredito que eu não sou o único. Eu tenho. Eu sou mais nesse ponto aí também. Assim, eu nunca passei. Eu particularmente, né? Assim, né? Tive problema um pouco mais na infância, assim, que foi mais ou menos coisa de família e tal, mas, né? Perdoei e tal, não tenho problema mesmo, assim. Eu acho que é como você falou, são personalidades e como o Senhor também trabalha com cada um de nós, né? E até pelo que as pessoas passaram. Mas, por exemplo, eu também eu sou mais tranquilo em perdoar, né? Só que esse perdão que você está falando, eu também tenho muita dificuldade de me perdoar. E quantas vezes eu já me peguei por não me perdoar, por me condenar, né? E eu acabar me afastando de Deus, porque eu não estou liberando perdão. E aí você fica num lugar de condenação e você se afasta de Deus. Você está levando um fardo, como você falou, né? De liberar perdão. Até para as pessoas que morreram, né? Que foi o que a irmã Érica falou também, né? Você está levando um fardo que Cristo fala, meu fardo é leve. Então você está botando um fardo, uma raiz de amargura, né? Que é o texto que a Cris citou, né? Que é algo que realmente, como a irmã Érica falou, né? Te joga para baixo. Assim,
peso que você está levando. E aí, quando você não entra nesse lugar do perdão para você, você também se afasta de Deus, porque é isso, né? É amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, é perdoar o teu próximo, né? Já que o perdão é uma manifestação do amor, também como eu me perdoo. Eu preciso alcançar esse lugar de perdão também. E é muito difícil. Eu também tenho A dificuldade. gente não quer trazer no sentido do egocentrismo, mas Não, como eu vou amar o próximo se eu não me amo, se eu não me valorizo, se eu não, tipo assim, cara, como que eu vou perdoar o próximo se eu não me perdoo, sim. Gente, eu sabe? já me encontrei nesse ponto, nessa situação também, tá? Isso é muito De difícil. ter mais facilidade de perdoar o outro do que a mim mesmo. E ficar aquele sentimento de culpa. E é um Sim. sentimento tão horrível, tão terrível, que eu me acho, é uma culpa, assim, sempre, ainda que me perdoe, eu vou ser sempre um imerecedor da graça, do favor de Deus. É graça, né? Não é porque eu mereço, é graça, independente. Porém, quando eu me perdoo, eu tomo posse pela graça. Eu tenho aquela liberdade, aquela leveza de tomar posse sabendo que é pela graça. Agora, E, teve um momento que eu tive que me perdoar, que eu não conseguia nem, tipo assim, nem acreditar na graça. Quando eu não me perdoo, eu acho que é pelo meu merecimento. Aí vem um sentimento assim, eu não mereço isso, cara. Nossa, eu sou o pior do pior do pior do pior. Eu não mereço. Mas eu nunca mereci mesmo, cara. Por que você tá assim? Você acha que você nunca mereceu? Então, olha só a importância de se perdoar também. Pô, me faz achar que é por obras, que é por merecimento. opa, Nunca isso foi, aí. cara. A Renato, falta de perdão, como muda a nossa visão, né? Sim. Isaac, William, Renato, só para você saber, o Isaac e o William, a gente é do mesmo PG, né? Então, tem Ó, liberdade. Renato é meu amigo, meu irmão. Cara, eu vou falar, isso que a gente tá falando, que a gente sente, cara, eu tô falando principalmente de mim, que eu que puxei o assunto. Isso é muita arrogância da nossa parte, velho. É Uh, muita prepotência, muita arrogância da nossa parte, mano. é Porque, muita tipo assim, coisa. cara, quem que é nós, mano? É, Quem é a gente, velho? Tipo assim, é, é muita arrogância. Por que que eu falo isso? É, é querer buscar uma alta performance. É que, sim, sabe? É se cobrar demais, mano. Eu me cobro demais, entendeu? Então, eu vejo assim, cara, que eu preciso. Cara, não vou dizer o que eu aparento uma falsa humildade, mas no quesito de cobrança a mim mesmo, eu preciso ser mais humilde comigo mesmo, velho. Tipo assim, sabe? Eu preciso realmente ser mais humilde, reconhecer e é muito difícil, mano. Eu tenho muita dificuldade de me perdoar. Eu quero, tipo, fazer tudo bem feito e quero, e daqui a pouco eu caio num pecado e é aquilo que o Renato falou, eu me afasto de Deus. Aí é um parece ciclo, isso é horrível, é horrível. não, Nossa, não, não rola, e cara, eu me travo todo, eu me travo mesmo, velho, me travo olha, todo. olha isso aí que a gente está falando, que ele está compartilhando, a gente vivendo, né? Acho que acontece muito conosco mesmo. Os homens, né? É, é, e isso, olha só, olha a profundidade do tema, né? É um ponto porque a gente está falando de algo do dia a dia, que está ali com você, né? É algo realmente interno. Então, e aí vocês falando, eu passei por isso, eu já passei, obviamente, algumas vezes isso, mas teve, que nem o Isaac falou, teve um período aí que eu fiquei nisso muito, 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 e eu não conseguia sair daquilo. E aí, teve um momento que, assim, é aquilo, a gente conhece a palavra, a gente lê e tal, a gente lembra das coisas, mas quando a gente realmente pega aquilo e fala, não, calma aí, eu vou viver aqui por fé. Por isso que a palavra fala que é por fé, como o Isaac falou, se não é por mérito. E só que é pela graça. E para alcançar a graça é por fé. Você tem que falar, meu irmão, eu creio que realmente o Senhor me perdoou. Eu parei e falei, como Davi fala, né? Aquieta-te, alma. Eu olhei para minha alma, a maluquice toda, né? Eu falei, não, calma aí, ué. Não, por fé, eu tomo posse do perdão de Deus sobre a minha vida. Ele me perdoou, ele morreu na cruz, porque aí eu fiquei naquele. Você chega num ponto de pensar, olha só, não é que você pensa conscientemente, mas o seu agir revela como se
o sacrifício de Cristo na cruz não tivesse poder para perdoar aquilo que você cometeu. Verdade. Olha isso, doideira. E aí eu falei, eu já me peguei pensando assim, não, o que é isso? Eu não posso aceitar isso. Então, por fé, com ousadia, com convicção de que realmente Cristo morreu por mim, ele pagou o preço do pecado, eu vou falar, não, se realmente Cristo morreu por mim na cruz, o sangue dele tem poder suficiente para me perdoar realmente, para me libertar. E ele é meu advogado diante do Pai. Então, isso é por fé, é graça, não é por mérito. E a gente entra nesse lugar. E o maior desafio é o seguinte: a gente que tem dificuldade de se perdoar, de certa forma, a gente está buscando uma aprovação de nós mesmos, uma autoaprovação, não é verdade? E quando a gente está nesse lugar de autoaprovação, isso que você está falando, não, entra coisa-dia e tal, cara, o inimigo é tão sujo, meu brother, que ele parece que Deus está sempre com um olhar técnico para nós. E tipo assim, porque você não se perdoa, você quer ser bom o suficiente, você acha que é com a força do teu braço, você quer uma autoaprovação, e aí parece que você quer demonstrar algo para Deus, porque ele está sempre olhando para você. Ah, Deus está me dando gelo agora. Deus está me dando gelo, Deus está me, tipo, tá, sei lá, cara, tá querendo, tá ali com aquele olhar técnico, aquele olhar minucioso, tá ligado? E eu tenho que andar na linha, e, cara, não é assim, mano. Não é assim, eu não é, se a gente, não é esse o olhar de misericórdia que Deus tem por nós, sabe? Então, Mas, assim, é um lugar difícil, realmente. Eu já não tô muito preocupado com o Guarujá de crente, só nós três aqui. É uma noia da nossa mente, entendeu? Realmente é uma noia da nossa mente. É, é seta é do uma, diabo, é é uma seta. armadilha de Satanás, tal. E hoje eu tava lendo, cara, onde Jesus, ele pega e ele fala, olha, eu vos deixo a minha paz. Cara, Perfeito. eu A fui paz dele é pesquisar infinita. na fonte, eu fui pesquisar na fonte, e quando ele fala, eu minha paz, é uma coisa, tipo, é uma propriedade. Ó, eu te deixo o meu celular, te deixo o meu. É algo meu, é algo exclusivo, é meu, é uma Esse, né? propriedade. Não é tipo assim, ó, eu encorajo a vocês a ter a paz que eu tenho. É como Ou se a eu paz fosse algo para alcançar, né? tipo assim, eu tô pegando algo que é de mim e tô passando pra você. Eu tô pegando algo meu e eu tô te dando. Cara, é maravilhoso, mano. Deus já deu. Deus já deu. Eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Ele já deu. A gente precisa receber, mano. Precisa Glória a Deus. receber e tomar posse. Eu tava escutando um cara falando e eu tô já fazendo um esboço para pregação do evangelismo, né? Aham. Mas, cara, teve algo que mexeu muito comigo, mano. Eu vou falar sobre as duas situações da tempestade. Uma hora Jesus está andando sobre as águas, a tempestade está, tipo, fora do barco, né? São as tempestades que a gente passa na vida, as adversidades, enfim. E tem uma hora que Jesus está dormindo no barco e os discípulos Uhum. estão com ele. Então, eu quero trazer para um lado interno, o externo, né, as pressões externas, e quando Jesus está dentro do barco, eu quero trazer por pressões internas, sabe? Cara, um detalhe é que é o seguinte: quando os discípulos se apavoraram, é porque a tempestade para o lado de fora era maior do que a paz que eles tinham para o lado de dentro. Quando Jesus Olha, acorda, meu irmão, a paz que ele tinha pro lado de dentro era maior do que a tempestade pro lado de fora e ele acalma a tempestade. Então, cara, o quanto glória. a gente precisa realmente de se encher dessa paz mesmo, para que a gente possa realmente se perdoar, acalmar, que as tempestades, cara, pro lado de dentro são muito tensas, mano. Isso São aí. tensas demais, velho. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É isso, meu amigo. Deixa Deus te usar e é isso aí mesmo, né? É, a confusão estava lá fora e Cristo estava dormindo, ou seja, ele estava em paz. O problema é que a gente, às vezes, não acessa essa paz, né? Só que quando a gente acessa ela, aí o externo também é acalmado, né? O Senhor, maravilhoso. Cara, e Homem, pior que saber que nós não acessamos por nós mesmos, né? Culpa É, nossa mesmo. que É nós impede a gente. mesmos.
Nós temos a chave, cara, de abrir a porta, mas a gente não quer abrir. Não, simplesmente. Ele habita dentro de nós. O problema é que é isso, é pra onde você tá olhando, né? Caraca, mano, tá conosco, cara. O livre-arbítrio tá conosco. Ah, escolhe o perdão, vai, libera, perdoa. Vai, cara. Não. Aí a gente fica de biquinho, né? De birra, e acha que Deus também fica de birra com a gente. É aquele salmo, né? Ergueu a porta às vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Cara, se a gente ficar só de cabeça baixa, velho, não liberando perdão pros outros, não liberando para nós mesmos, a gente não vai andar olhando pro alto para que Cristo entre e a gente vai ficar nesse ciclo vicioso aí. Exatamente. Aleluia, amados. Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Bom tema. É bênção. O Senhor é bom. E de novo, é Ele que faz, é realmente o Senhor. E, Amém. assim, glória a Deus por esse ano, todas as aulas, todos os temas, assim, foi... acho que esse ano eu posso falar por mim, testemunho mesmo, né? Assim, como eu pude viver realmente vendo o Senhor agindo, sabe? Foi maravilhoso demais, foi bênção. Vocês não têm noção que eu como professor aqui, né, como na liderança aqui do LBD, exalta o Senhor pelo que Ele fez mesmo, sabe? Foi o Senhor fazendo, e glória a Deus, o Senhor é bom, e ano que vem tem mais, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, amados? Vamos próximo, vamos orar. Amém, glória a Deus. Paizinho, te exaltamos, Senhor, te louvamos, só temos aqui para te agradecer, Pai, por todas as tuas bênçãos, pelo teu infinito amor, pelo teu infinito perdão, por tudo, Pai, pela tua graça, que sabemos que não somos merecedores, Pai, mas o teu amor e misericórdia nos trouxe a paz. O Shalom de Deus está sobre nós, e nós queremos viver isso a cada dia, Pai, por isso nos ensina, nos ajuda, Senhor, a vencer nós mesmos, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai, para depositarmos toda a nossa confiança em Ti, Senhor, para vivermos em amor, vivermos em perdão, para liberarmos o perdão, Senhor, aos nossos irmãos, a nós mesmos, e para que possamos viver para Ti, Senhor, para que tudo que fizermos, Pai, independente de onde estivermos, possamos ver o Senhor agindo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse ano, por todas as aulas, todos os temas, entrego a Ti, Pai, apesar de nós, Pai, apesar das nossas falhas, das nossas, em especial, vida, falta de organização, às vezes falta de tempo, Pai, mas o Senhor, foi o Senhor agindo, Pai, te louvo porque esse foi um ano de amadurecimento, de crescimento, de dependência do Senhor e o que eu te peço, Pai, entrego, Senhor, as nossas vidas, esse ministério, Pai, para que continue crescendo para a Tua glória, Pai, não por nós, mas para que o Senhor continue sendo visto, exaltado, para que possamos, como igreja, como família, crescer, Senhor, crescer na graça e no conhecimento de quem Tu és, que é o que realmente importa, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, te louvo pela vida dos meus irmãos, te louvo por essa aula, te louvo por tudo, Pai. Como o Senhor é bom. E nós te pedimos, continue conosco, nos dê uma noite de paz e descanso. Nós te pedimos, te louvamos assim, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. E, mas, glória a Deus. Amém, amado. Amém. Fica na paz. Boa noite. Fica na paz, Deus abençoe. Bom descanso, hein? Valeu. Valeu.